automatizar esse processo de revisão, de concessão, revogação. Existem soluções hoje focadas nesse tipo de serviço? Existem. Existem várias soluções no mercado, brasileiras e, enfim, internacionais, né, que são muito utilizadas. Mas antes disso, né, antes de falar de uma ferramenta, né, eu falo muito da identidade como centro para a definição desses processos e automação. Quando a gente fala hoje de uma ferramenta, a galera acha que ferramenta é bala de prata, que vai resolver todos os problemas. E aí o que acontece? Vira a automação do caos. Tem um processo ruim que é automatizado e o caos é automatizado. Perfeito. E o que acontece? Aquela confiança que foi dada para o investimento cai por terra, porque começa a dar mais problema, não está vendo as áreas mais reclamando do que apoiando, e aí, né, vem longos anos ali sem investimento, sem conseguir o apoio ali da alta gestão para conseguir alavancar a área. Então, antes disso, antes da ferramenta, se eu puder dar uma dica para quem está escutando a gente, e antes do processo ainda, tá? Entenda a jornada da identidade. A gente chama isso de Identity by Design. A identidade no centro dessa estratégia. Então, por exemplo, quando a gente fala da admissão, que é um caso muito clássico, tá? A admissão, existem vários atores numa admissão. Não é só o funcionário. Você tem o ator RH, que vai ter uma jornada, né, de inclusão dos dados desse indivíduo dentro, por exemplo, de uma fonte autoritativa, que é a fonte do RH. Sim. Você tem a jornada do gestor, que vai ter que aprovar os acessos, que vai ter que entregar a primeira credencial e a primeira senha. E você tem ali o próprio funcionário. Então, quando a gente começa a entender que o processo precisa ser orientado com base na experiência na jornada daquela identidade e depois a gente pensar numa automação, a gente começa a entender que tem outras formas de automação, não só uma ferramenta. Você pode usar uma RPA, você pode usar outros recursos para conseguir atender o seu objetivo final, que é automatizar e trazer essa eficiência para o processo. Tá? Então, pensem nessa jornada. Antes ainda, como que é a minha identidade? O que ela precisa? Como que vai ser a jornada dela até o passo da automação? Porque assim você consegue entender se aquela ferramenta te atende ou não. Porque existe isso também. Eu vou comprar a ferramenta mais foda do mercado e ela vai acabar com todos os meus problemas. Não vai. Às vezes você está usando uma partinha daquele avião que poderia ser a solução, porque você tem um processo ruim e porque você não conseguiu entender a jornada dessa identidade. Você toca num ponto muito interessante quando você fala de automatizar o caos. Sim, por quê? A gente por muito tempo falou da automação resolvia tudo, né? Depois Sim. veio a IA agora resolve tudo. Que também tá linkado à automação, Sim. otimização de tempo e tal. Mas eu sei que a maturidade ela é relativa a mim. Mas você pode trazer um exemplo de qual que é o momento que um gestor ele pode entender se ele tem a gestão da identidade dele madura ou não, a ponto de ele fazer um tuning ou usar uma ferramenta. Estou maduro, eu posso agora partir para automação. Tem algum exemplo que você tem no dia a dia que você, enfim, acompanhou, que você pode colocar na mesa para nós? Eu entendo que, até dando exemplos de clientes que a gente tem, a tomada de decisão da solução parte a partir do momento que você nasce, a partir do momento que você entende o seu ambiente atual. Perfeito. Então, o primeiro item para você partir para essa decisão é as is, to be. Como está o meu ambiente hoje e como eu quero que ele fique. Né? Então, antes da decisão e da compra de uma ferramenta, deveria ter ali um mapping assessment, olhando para aquilo que você quer no futuro. Sim. Então, vamos mapear o ESIS primeiro? Cara, como está hoje a admissão? Vamos entender a jornada dessa identidade, por exemplo, na hora da admissão, na hora do desligamento. Tem que ter um fluxo pré-determinado, Exato, né? Exatamente. Entrada, processamento, saída. Princípio básico de todo o desenvolvimento. Então, mapeia primeiro, até para você conseguir entender as suas regras de negócio, porque o que funciona para um não funciona para o outro. Isso é muito comum. Não, o banco X colocou, mas eu também sou um banco. Só que seu banco é outro, né? Seu segmento bancário é outro. Talvez não funcione para você. Então, acho que fazer esse ASIS primeiro, tá? Entende o seu ambiente, né? Pega a sua equipe, pega alguém lá, se você não tiver como investir numa consultoria que tenha mais maturidade.
Desenhe essas is, até para você conseguir mostrar depois. Olha, gente, eu demorava 15 dias, agora eu demoro 3 dias, demoro um dia, demoro 30 minutos, né? Para liberar um acesso. Tal processo não existia, agora passou a existir. Tal área era impactada, agora não é mais. E ver o to be. Então, olha, aqui está errado, aqui não está bom. Obviamente, né, existem alguns frames de mercado, NIST, a própria ISO, né, 27001, 27002, que tem algumas diretrizes de como fazer a governança de identidades. Sim. É muito básico, mas dá para começar, né, pensando no to be. O que eu posso focar para usar aqui no to be? Dá para usar esses frames para conseguir dar uma pincelada, né? E quando você tiver esse to be, você vai conseguir discutir com o fornecedor, né, com uma solução, falar, cara, meu processo deveria funcionar assim. A sua ferramenta faz? Como que funciona? Sensacional, né? E aí o investimento vai ser melhor, vai ser mais preciso. E tem um ponto, pessoal, que as pessoas esquecem disso. Quando o fornecedor ele vai implementar uma ferramenta, o papel dele é de implementação. Alguém vai ter que falar para ele qual que é o processo. Não é ele que vai desenhar o seu processo to be. Então, se ele tiver que fazer, ele vai fazer standard. E aí, mais uma vez, talvez não funcione. Sensacional isso. Isso é Entendeu? perfeito. Então... O fluxo tem que existir o já, fluxo né? tem que existir. Se você fizer isso, quando a ferramenta vier, vai ser muito mais rápido para implementar, para conseguir ter mais assertividade naquilo que vai ser automatizado, você vai ter mais segurança. Então, é uma jornada. Não é só simplesmente, eu quero automatizar, coloco uma ferramenta boa que vai mudar. Não vai, gente. Tem que ter esse entendimento antes.